A igreja etíope assumiu tudo isso. Literatura, que incluía literatura, que ninguém considerava as escrituras naquele momento. Tempo e eles parecem ter acabado de ser não discricionário, e incluía tudo. As últimas palavras de um monge etíope. Questões sobre Jesus Cristo estão sendo levantadas, que nenhum púlpito ocidental se dispôs a para responder. Durante 60 anos ele viveu em uma caverna, mosteiro esculpido nos penhascos de norte da Etiópia, acessível apenas por uma única corda com nós, feito de pele de cabra. Lá ele guardava um manuscrito antigo escrito em uma língua, mais antigo do que a maioria das cópias sobreviventes do Novo Testamento. O manuscrito continha ensinamentos, portanto. É extraordinário que ele nunca tenha pregado. Dele nunca o situé nunca. Permitiu que ele saísse de sua cela. Os monges ao seu redor acreditavam que os segredos morreriam com ele. Mas na última noite de sua vida ele finalmente quebrou o silêncio. Em um sussurro fraco ele revelou o que, chamados os 3 comandos perdidos de Cristo, palavras que ele alegou terem sido apagados deliberadamente pelos concílios da igreja há quase 2000 anos. Antes de revelarmos o que são esses 3, as instruções eram: reserve um momento para inscreva-se no canal e ative as notificações. Agora voltemos ao discurso final do monge. Confissão: o velho no penhasco. O irmão Johannes é quem está segurando Batia. Ele tem 26 anos. Ele vive em Debrecen há 9 anos. Aí em todos esses anos ele nunca via as mãos do velho tremerem enquanto ele caminhava. Eles estão tremendo agora. Ao lado dele é o diácono Michael mais velho. Mais quieto recusa-se a olhar diretamente para o manuscrito aberto em pele de cabra. Colcha. As páginas são de pergaminho. A escrita é Ge'ez, a língua sagrada da Etiópia. Língua Gem, aquela que se diz que os anjos Falar. Os olhos de Abba Tekle estão nublados com cataratas que vêm engrossando há uma década. Seus dedos estão manchados de preto. Décadas de 60 anos de experiência com caneta de junco e em tinta ferrogálica. Ele não consegue ler a página à sua frente, mas ele não precisa. Ele leu este manuscrito todas as vezes, desde que ele tinha 31 anos. Ele sabe disso da mesma forma que um coração sabe o seu. Autossura. O manuscrito não é uma cópia de qualquer coisa que você já tenha segurado. É mais antigo do que a maioria dos exemplares que sobreviveram do Novo Testamento. É um dos talvez 3 volumes conhecidos no mundo. O que está escrito dentro dele é o motivo: velho frágil em um penhasco em o norte da Etiópia está na última noite de sua vida prestes a fazer algo que 30 gerações de monge antes dele recusou-se a fazer isso. Ele vai falar a isso que a maioria das pessoas criadas em o cristianismo ocidental nunca foi. Disseram: sua Bíblia não é a Bíblia completa. O cânone ocidental estava travado em 66 livros. A Igreja Ortodoxa Etíope, preservado 81. O livro de Enoque que Roma rejeitou nomeia 200 anjos vigilantes que desceram para o Monte Hermon, tomaram esposas humanas e produziu os Nephilims. Semias a Azazel. Baraquiel, todos eles mencionados na página. Roma cortu, e Etiópia guardu. Mas Enoque não é a razão pela qual Abba Tekle existe. Tremendo em seu leito de morte. O que Jesus realmente diz. O livro sobre a colcha de pele de cabra é chamadas de montanas sagradas. O livro da aliança. O homem que a tem guardado por 60 anos acredita que o que está escrito. O interior é a razão pela qual a maior parte do que o mundo moderno chama o cristianismo deconstruído. E é uma janela de ensino que era quase completamente apagado. Veja o que é seu. Os evangelhos ocidentais realmente te dão isso. 40 dias entre a ressurreição e a ascensão, o ensinamento mais importante. Janela em toda a fé está resolvida. Em Lucas, em alguns versículos, Jesus aparece. Ele abençoa os discípulos. Ele ascende. 40 dias em parágrafo não. Conteúdo. O mais importante de todos. Janela na história cristã e era entregue a você como uma página em branco. Uma chapa queres preenche essa página. De acordo com o texto, Abba Tekle é a inauguração desta noite o Cristo ressuscitado fez. Não retornar para consolar seus discípulos. Ele retornou da mesma forma que um comandante retira o seu. Policiais entraram em uma sala momentos antes do o prédio desabou. Ele voltou para avisar. Eles. E a primeira coisa que ele disse, a primeira coisa que fiz foi escrever uma frase que deveria foram impressas na capa de todas as Bíblias já feitas. Não construa templos de pedra, pois a pedra irá desmoronar. Construir o templo do coração, pois é eterno. Leia com atenção. Ele não está oferecendo inspiração poética. Ele está emitindo um alerta cirúrgico contra a própria infraestrutura que mais tarde que seja construída em seu nome. Ele vai além. Ele prevê homens com longas vestes que invoquem o seu nome para acumular ouro. Ele alerta para um futuro império que
Apoderem-se da cruz dele e usem-na como arma. Cruzadas, inquisições, catedrais, financiado às custas dos pobres. Ele diz claramente aos seus discípulos que o verdadeiro crente deve ser um estranho para o sistemas de homens. O irmão Johannes ouve a próxima frase e fica imóvel. Se o que você está sentindo agora é o chão se movendo sob seus pés, isso é exatamente o que Abba Tekle sentiu primeiro. Vez que ele leu esta passagem aos 18 anos de idade. 30 e Inscreva-se agora porque a próxima aula será imperdível. Ele está prestes a sussurrar que é aquele. Os monges sempre consideraram o mais perigoso dos três. É o que se alguma vez tivesse sido impresso e distribuídos por todo o Império Romano, teria tornado cada instituição, igreja na Terra, estruturalmente irrelevante. Durante a noite, e o motivo de ter sido enterrado será revelado. Você quer saber mais sobre como a energia realmente funciona, do que qualquer aula de história jamais conseguirá. 2 ventos. Ela para por um instante. A vela treme suavemente. O diácono Michael se inclina para mais perto. Abba Tekle começa a falar novamente. E o que ele explica a seguir parece menos como teologia e mais como altamente medicina interna sofisticada. Cada pessoa, diz ele, tem duas ventos se movendo dentro deles o tempo todo. O vento da vida e o vento do erro. O vento do erro não é algo vago. Conceito de pecado. É para estar exato deliberado, com pontos de entrada definidos e específicos. Ela entra silenciosamente por meio da ganância. Entra pelos olhos quando eles olhar fixamente para o que não deveriam. Entra pela boca quando conta mentiras. E uma vez que se instala, não apenas piora a situação da pessoa. Isso endurece o coração. Isso congela a estrutura interna de um ser humano até que se tornem o que o chamadas de texto sem suavizar seu língua de túmulo ambulante. Alguém que acorda, come, trabalha, dorme. Ressurge, mas cujo mundo interior tem já é frio. Exatamente túmulo ambulante. Essa imagem permaneceu aqui. Montam por 2000 anos. Quase ninguém além destes muros sabe. Existe. Mas aqui está o ponto crucial. Depois do Cristo lhes dá o remédio. E o remédio não é um sacramento. Não é uma cerimônia. Não se trata de filiação a nenhum grupo. Qualquer instituição. Ele chama isso de conhecimento. Conhecimento direto, íntimo e pessoal da verdade, que não precisa de intermediários, nem de sacerdotes, nem de bispos entre o ser humano e o divino. Ele os ensina a vigiar seus próprios pensamentos como um guarda vigia os portões de uma cidade. Alerta ao que entra, alerta ao que sai. E então ele diz: o reino dos céus está literalmente dentro do corpo humano, oculto no silêncio entre os pensamentos. Se a pessoa comum no Império Romano tivesse realmente acreditado nisso, teria parado de pagar os impostos do templo. Teria parado de temer a excomunhão. Eles teriam deixado de depender da máquina da religião para gerir sua relação com o divino. Teriam se tornado na linguagem de todos os impérios que já existiram completamente incontroláveis. É por isso que o Machafaquedan teve que desaparecer. Foi isso que Abba Tekle passou 60 anos garantindo. Mas o ensinamento mais perigoso, aquele que ele ainda não pronunciou em voz alta, ainda está por vir. O aviso que eles deliberadamente enterraram. O irmão Johannes pergunta ao velho se ele quer água. Ele balança a cabeça negativamente. Sua respiração está mais curta agora. A vela está queimando mais rápido do que deveria. Ele olha para os dois e lhes diz que o que se segue é a frase que os monges sempre guardaram com o maior cuidado. No Machafaquedan, o Cristo ressuscitado. Olha para seus discípulos, esses homens que acabaram de vê-lo morrer e ressuscitar, e diz algo que não é nem consolo nem profecia no sentido figurado. A escuridão virá e trará o meu rosto. Não um monstro que surge na noite. Não um vilão óbvio. Uma farsa tão precisa, tão arquitetonicamente sofisticada que se pareceria exatamente com ele. Pronunciaria seu nome. Carregaria sua cruz. Ergueria catedrais em sua homenagem. Escreveria suas palavras nas páginas dos próprios textos que usaria para controlar as pessoas. A entenda-misto seria exatamente o instrumento de destruição espiritual que tudo o que ele ensinou visava impedir. O anticristo neste texto não é um futuro tirano em um trono. É um sistema. É uma instituição vestindo a roupagem do homem que traiu. E os monges de Debra Demo acreditam há 2000 anos que essa passagem não descrevia algo que estava por vir, mas sim algo que já existia. Abba Tekle leu essas palavras 10.000 vezes. E esta noite, finalmente, ele acredita que o mundo chegou ao momento para o qual elas foram escritas. O ocidental que o leu. Há um ocidental que chegou perto. Seu nome é Jacques Mercier.
Ele é um etnólogo francês que trabalhou durante décadas no Centro Nacional de Pesquisa Científica CNRS em Paris. No final da década de 1990, ele era o homem em quem as autoridades etíopes confiavam para autenticar os evangelhos de Garima, os manuscritos cristãos ilustrados cuja datação por radiocarbono o situaria posteriormente entre 330 e 650 d.C. Alguns dos manuscritos cristãos ilustrados mais antigos já descobertos em qualquer lugar da Terra. Enquanto a Europa lutava contra a Idade das Trevas, os mosteiros da Etiópia permaneciam selados dentro de fortalezas em penhascos, preservando a estrutura original da fé intocada, inalterada e sem a aprovação de Roma. Mercier examinou os evangelhos de Garima. Ele falou abertamente sobre o momento em que os tocou pela primeira vez. O silêncio dentro da sala, o tremor em suas próprias mãos. A constatação de que os manuscritos à sua frente eram anteriores a quase tudo o que lhe haviam ensinado ser considerado como autoridade. O Machafakedan foi examinado apenas em fragmentos por um pequeno número de estudiosos ocidentais. Vários deles, questionados em particular, descreveram a mesma reação física que Mercier descreveu com os evangelhos de Garima, uma espécie de vertigem, a sensação de que o alicerce de tudo o que acreditavam saber estava se movendo sob seus pés. Esse sentimento é o que Abba Tekle carrega consigo todos os dias desde 1965. Ele construiu toda a sua existência em torno disso. E o que ele está prestes a revelar ao irmão Johannes e ao diácono Michael nos próximos 40 minutos nem sequer é a coisa mais perigosa dentro da sala. A coisa mais perigosa na sala é o que jaz enterrado na terra sob eles, a arca sob a pedra. A Etiópia afirma, sem hesitar, há 3.000 anos que a Arca da Aliança está aqui selada dentro da igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, na antiga cidade de Aksum, não como lenda, não como metáfora aqui sob guarda neste exato momento. A história está preservada no Quebra Nagast, a crônica real da Etiópia. A rainha de Sabá viaja para Jerusalém. Ela encontra Salomão. Ela retorna à Etiópia levando consigo seu filho Menelik Minnu I. Quando Menelik, já adulto, retorna para visitar seu pai Salomão, lhe oferece o trono de Israel. Menelik recusa, mas não sai de mãos vazias. Ele e seus companheiros substituem a arca dentro do Santo dos Santos por uma réplica e levam a original de volta para a África. Eis o que os relatos bíblicos dizem que a arca fez: incinerou exércitos. Matou instantaneamente pessoas que a tocaram sem permissão e liberou fogo sem explicação natural. Quando os estudiosos examinam esses relatos não como mitologia, mas como descrição técnica, o perfil dos sintomas soa perturbadoramente semelhante a algo que produz radiação contínua. E aqui está a parte extremamente difícil de ignorar. Há apenas um guardião por vez. Ele é escolhido, entra na capela e nunca mais sai dela pelo resto da vida. Visitantes que acompanharam a sucessão de guardiões ao longo das gerações relatam o mesmo padrão. Problemas de visão, catarata precoce, pele, que empalidece com o tempo, morte prematura. Esses não são sintomas de uma vida inteira de oração. São sintomas de exposição prolongada a algo que libera energia. Se esse objeto fosse simplesmente uma caixa de madeira coberta de ouro, nada disso teria acontecido. Absolutamente nada. Os cavaleiros templários viajaram para a Etiópia no século XII especificamente para encontrá-lo. Não como peregrinos, mas como caçadores. Seus símbolos esculpidos ainda sobrevivem dentro das igrejas escavadas na rocha de Lalibela. Eles voltaram para casa sem ela. A Etiópia, a única entre todas as nações africanas, nunca foi colonizada. Quando a Itália chegou em 1896 com armas modernas e o apoio total de um império europeu, foi derrotada na Batalha de Adwa. As igrejas que não deveriam existir. Abba Tekle viu Lalibela apenas uma vez na vida. Ele tinha 29 anos. É a lembrança que ele revisitou com mais frequência durante seus 60 anos de vigília. Porque Lalibela não deveria existir. O rei Lalibela não construiu 11 igrejas. Ele os esculpiu na rocha vulcânica sólida. Catedrais inteiras, janelas, portas, colunas, câmaras internas, sistemas de drenagem avançados, tudo esculpido em peças únicas e contínuas de pedra.
Não montado, não construído, escavado de dentro de uma montanha. Esta não é uma técnica que admite erros. Não há como reparar uma coluna rachada em rocha sólida. Cada dimensão, cada escolha de sustentação de carga, cada câmara interna tinha que existir perfeitamente na mente do arquiteto antes que um único cinzel tocasse a superfície. Engenheiros estruturais modernos examinaram esses edifícios. Sua conclusão é que esculpir todos os 11 usando ferramentas do século XII teria exigido aproximadamente 40.000 trabalhadores qualificados trabalhando continuamente por mais de um século. O projeto foi concebido ao longo de um período de aproximadamente 24 anos. Os cálculos não batem. E tem mais: a rocha que foi removida milhões de toneladas de material vulcânico simplesmente sumiu. Sem nenhum campo de detritos, nenhum depósito de pedreira, nenhuma evidência de para onde foi. A pedra estava lá. As igrejas estão lá. A pedra desapareceu. Os monges sempre deram a mesma explicação: trabalhadores humanos esculpiram durante o dia. À noite, os textos dizem que anjos desciam e continuavam o trabalho usando o que é descrito com estranha precisão como ferramentas de luz que atravessam a rocha sólida sem atrito. Isso não é mitologia. É uma descrição de energia direcionada. A mais famosa das 11 é a Igreja de São Jorge. Uma cruz perfeita esculpida diretamente na terra até que o teto fique nivelado com o solo. Sob todo o complexo estende-se uma rede de túneis completamente escuros onde os candidatos ao sacerdócio são enviados sozinhos na escuridão total para se orientarem pelo tato e pela audição, entoando cânticos enquanto se movem. A teologia do Machafa. Kedan está esculpida na própria arquitetura. É preciso atravessar a escuridão antes de receber a luz. Varreduras a laser tridimensionais revelaram recentemente câmaras ocas sob os pisos que permaneceram fechadas por 8 séculos. Os sacerdotes descrevem-nas como o tesouro dos santos, ouro, manuscritos, possivelmente as próprias ferramentas usadas na construção original. Ninguém recebeu permissão para abri-las. Abba Thakla sabe o que há lá dentro, a linhagem que eles apagaram. No cristianismo, Occidental Jesus não tem descendentes. A história termina na cruz e recomeça no céu. Sua linhagem familiar, se é que existiu, é tratada como irrelevante ou teologicamente impossível. Na Etiópia, esse silêncio é culturalmente incompreensível. A dinastia salomônica da Etiópia governou por quase 3.000 anos, de aproximadamente 900 até 1974. Uma linhagem real contínua. O último imperador, Haile Selassie, foi o 225º governante dessa linhagem. Seu título oficial era o Leão Conquistador da tribo de Judá. Não se tratava de uma honraria poética, uma reivindicação legal, uma reivindicação genealógica ou uma linhagem biológica direta que remontasse ao próprio rei Davi. Eis a questão. Essa linha Gem não apenas conecta a Etiópia ao Antigo Testamento. Ela cria uma conexão genealógica com o Novo Testamento que a teologia ocidental tradicional não consegue explicar de forma simples. Se Maria, a mãe de Jesus, pertencia à casa de Davi, e a dinastia real da Etiópia traçou essa mesma linhagem sanguínea por 3 milênios, então a relação entre a Etiópia e Cristo não era teológica. Era familiar, literal, rastreável, biológica. Então a genética moderna entrou na conversa. Estudos de DNA de populações etíopes identificaram marcadores genéticos antigos do levante da região dos atuais Israel e Síria, que datam de aproximadamente 3.000 anos atrás. Não se trata de migração mitológica, mas sim de migração biológica. Pessoas reais que deixaram Jerusalém e se estabeleceram na Etiópia. As tradições orais, ao que parece, foram preservadas no próprio genoma. É por isso também que o cristianismo etíope é tão diferente de sua contraparte ocidental. O sábado é observado, a circuncisão no 8º dia é realizada, e as leis dietéticas levíticas detalhadas são seguidas. A igreja etíope não adotou práticas judaicas, simplesmente nunca as abandonou. O que nos leva à ideia que Abba Thakla considera a mais perigosa de todas. Se Jesus sobreviveu à crucificação, e certos textos antigos sugerem exatamente isso silenciosamente, sem alarde, e se ele precisasse desaparecer em um lugar que o protegesse com a própria vida, e onde não fizessem perguntas que Roma pudesse ouvir para onde ele iria, que lugar melhor do que um reino governado por sua própria linhagem?
Nas remotas terras altas da Etiópia, as tradições orais falam de um mestre que chegou do norte. Um curandeiro, um homem cuja maneira de falar era diferente de tudo que o povo já havia ouvido. Eles não o chamam de Jesus, mas sim de o Mestre Justo. Nenhum estudioso externo jamais conseguiu explicar quem era o Mestre Justo. Abba Tekla, agora de olhos fechados, com os lábios se movendo em Ge'ez, sabe, ou acredita que sabe. É o ditado que foi transmitido pela igreja etíope durante séculos, carrega o peso de pessoas que sabem algo que o resto do mundo foi instruído a esquecer. O Ocidente tem a água, nós temos o poço. Por que agora o irmão Yohannes faz a pergunta que teve medo de fazer a noite toda? Por que agora? Porque Abba Tekla está quebrando 60 anos de silêncio nesta noite em particular, nesta sala em particular, com a vela quase apagada. O velho abre os olhos e a resposta está no próprio texto. O Mashafakedus descreve as condições do fim dos tempos usando uma frase em Ge'ez que se traduz da forma mais direta possível dentro das limitações da língua como teias de ilusão. Um mundo hiperconectado, mas fundamentalmente falso, onde as pessoas se comunicam sem vozes físicas, onde elas veem sem olhos físicos, onde a informação viaja mais rápido que a verdade. E a imagem fabricada substitui a realidade vivida. Diga-me que isso não descreve a internet, as redes sociais e a arquitetura inicial da inteligência artificial com uma precisão que não deveria ser possível dentro de um texto de 2000 anos. A teoria defendida na tradição monástica etíope é a seguinte: os monges não estavam simplesmente preservando as escrituras, mas sim mantendo uma liberação programada. Um documento de emergência criado deliberadamente para ser aberto em um momento crucial da história da humanidade, quando as condições descritas no Mashafakedan estivessem inequivocamente presentes em todo o mundo. O gatilho não foi uma data. O gatilho foi uma descrição, e veja só. Estamos vivendo exatamente essa situação agora. A confiança nos governos desmoronou. A confiança na mídia desmoronou. A confiança na religião organizada está diminuindo na taxa mais rápida da história moderna. As pessoas anseiam por algo que não conseguem nomear. Algo direto sem intermediários, que não exige uma instituição entre eles e a verdade. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., não se limitou a organizar o cristianismo. Segundo a lógica interna dos textos etíopes, tratou-se de um desarmamento seletivo. Os livros removidos não foram escolhidos por serem historicamente pouco confiáveis. Foram censurados porque descreviam os seres humanos como agentes espiritualmente autônomos com acesso direto ao divino que não necessitavam de intermediários sacerdotais. Ao remover esses livros, a instituição removeu a proteção dos leitores. A Etiópia jamais aceitou essa remoção. Algumas passagens do Mashafakedan sequer soam como teologia. Parecem coisas da física. Pesquisadores identificaram uma linguagem que descreve o que a acústica moderna classificaria como manipulação da frequência de ressonância, o uso de som direcionado com precisão para alterar o comportamento da matéria física. Substitua a palavra anjos em lalibela por tecnologia acústica avançada, e de repente nada naquelas 11 igrejas parecerá estruturalmente impossível. Isso não é um despertar religioso. Este é o retorno de uma ciência que foi deliberadamente enterrada por pessoas que entendiam exatamente o que estavam enterrando e exatamente por quê. E esta noite, em um penhasco no norte da Etiópia, o homem que protegeu o último exemplar está ficando sem tempo. O último suspiro. A vela está quase se apagando. O irmão Yohannes consegue ouvir agora. O chocalho dentro do peito do velho. O diácono Micael tem lágrimas nos olhos e ele é o tipo de homem que nunca chora. A mão de Abba Tekla repousa sobre a página aberta do Mashafakedan. Os dedos manchados de tinta não se movem. Ele recupera o fôlego e lhes diz que os 3 ensinamentos que acabou de transmitir não são curiosidades teológicas. São um kit de sobrevivência criado exatamente para este momento para pessoas que vivem em realidades fabricadas e anseiam por algo genuíno. O primeiro ensinamento: não construam templos de pedra, pois a pedra eventualmente se desmoronará. Construam o templo do coração, pois ele é eterno. A instituição não pode te resgatar. O prédio não pode conter o divino. Vá para dentro ou não vá de jeito nenhum. O segundo ensinamento:
O reino dos céus está literalmente dentro do corpo humano, escondido no silêncio entre os pensamentos. O que você tem procurado não está atrás de um muro de pagamento. Não é controlado por um bispo, ou por uma denominação, ou pela adesão a um sistema de crenças correto. Está dentro de você, no lugar onde o pensamento termina e algo mais começa. O terceiro ensinamento, aquele que ele dá por último, aquele que ele profere suavemente como se as próprias paredes estivessem ouvindo. A escuridão virá e trará o meu rosto. Ele lhes diz que esse é o ensinamento que passou 60 anos protegendo, não por ser o mais místico, mas por ser o mais imediatamente útil. A entidade contra a qual Cristo alertou o engano que pronunciaria seu nome e carregaria sua cruz não viria. Ela já havia chegado, e a única proteção contra ela eram os 2 primeiros ensinamentos. Volte para dentro, encontre o silêncio, e não confunda em hipótese alguma a aparência com o homem. Ele prende a respiração. O irmão Johannes estende a mão em sua direção. O diácono Micael inclina a cabeça e começa a cantar em Ge'ez, a língua que se diz falar os anjos. A vela oscila chia e se apaga. Abba Tekle Haymanot morre sobre seu manuscrito às 3h40 da manhã. O quarto está escuro, exceto pela fria luz azul do luar que entra pela estreita janela da cela no penhasco. Seus discípulos carregam essas palavras desde então. E esta noite pela primeira vez vocês as ouviram. O Ocidente tem a água. Nós temos o poço. E após 2000 anos de silêncio, o poço finalmente se abriu. Se esses 3 ensinamentos tocaram você de alguma forma, conte-me qual nos comentários. Foi o templo do coração, o silêncio entre os pensamentos ou o aviso sobre a escuridão que cobre o rosto? Assigne agora porque Abba Tekle Haymanot não quebrou 60 anos de silêncio. Então as pessoas que mais precisavam ouvi-lo simplesmente ignorariam. O que ele protegeu vai muito além do que abordamos esta noite. E o próximo capítulo é um que a maioria das pessoas nunca estará preparada para ouvir.